Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Ok. Todos os mundos, o Arjuna, incluindo o reino de Brahma, Brahmaji, estão sujeitos a ir e volta, mas depois de atingir a compreensão de mim como idêntica à sua natureza ilimitada, o Atma ilimitada, ó filho de Kunti, você não será mais sujeito ao renascimento. Não. Todos esses 14 lokas e os cargos mais elevados dentro dessas lokas estarão sujeitos ao tempo e ao espaço, e, portanto, não há nada de errado em usá-los. Você não pode depender. Então, é dito que todas essas lokas, elas oferecem a dualidade experienciador e objeto de experiência, né? É fácil a gente compreender isso. Então, nós sabemos que quando nós entramos no estado do sonho, nós entramos no mundo do sonho, e ali também existe uma dualidade experienciador e objeto de experiência, né? Para cada uma dessas 14 lokas, a gente precisa de um corpo, né, distinto, específico, né, de natureza, né, em termos de energia, né, idêntica à vibração daquelas locas, né? Então, nós temos essas 7 locas superiores e 6 locas, é dito nas nossas escrituras, inferiores. Então, tudo que existe nessas locas, elas são experiências dualistas, né? E nós utilizamos corpos específicos para interagir com essas locas, e tudo isso é parte do desenho deste universo multidimensional. Não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso, não existe nada de errado, né? Mas você não deve atribuir realidade a nada disso e e ainda menos, né, acreditar que as coisas dessas ordens, desses mundos aparentes possam realmente oferecer a felicidade, a paz e a segurança que você está buscando, né? Aí o Swami nos lembra do exemplo, né, que Lui dá muito frequentemente da cadeira feita de papelão, que é linda, maravilhosa, mas você sabe que ela realmente não irá te sustentar, né? Então, este mundo dos objetos, nada irá te sustentar no meio, no modo de você se apoia em alguém, se apoia em alguma coisa e aquela coisa ali muda ou desaparece. Nada irá nos sustentar, né? Portanto, o objetivo infinito e o objetivo finito são essas duas possibilidades para os seres humanos. Eu busco aquilo que é a minha natureza ilimitada e infinita, ou eu busco coisas, pessoas, objetos que são por naturezas finitos, ilimitados. Essa é a meta superior, a meta espiritual, e outra é a meta material. Nós vimos isso entre o verso 15 e o verso 22. Então, do verso 23 ao 27, Krishna falou sobre os dois caminhos. O caminho mais escuro, o menos luminoso, e o mais luminoso, nós vimos isso. E nós vimos que não importa, mesmo que nós, né, entremos, né, deste caminho mais luminoso, né,
o indivíduo seja aquele que vai visitar Brahmaloka, uma das locas intermediárias, né, anteriores, né? O fato é que eles vão e voltam. Então, essa história de locas, de ordens de realidade, né? E essas dimensões, né? De frequência vibratória muito elevada e curta, né? Então, tudo isso é uma indicação de, de fenômeno, porque o universo nada mais é do que matéria, energia. Energia e matéria são a mesma coisa, depende da frequência de vibração ou da densidade, né? Quando a vibração é longa e lenta, né? E uma energia tende a se grossificar, né? Sempre dentro do âmbito dos nossos aparatos dos sentidos, né? Nossos instrumentos dos sentidos, né? Então, o que são essas locas, esse mundo celestial, né, multidimensional, onde existem experiências dualistas que requer, né, certos corpos sutis para que nós possamos interagir com aquelas subordens de realidade. Então, essas ordens de realidade sutis requerem corpos sutis, né? E é dito de novo, e você, no final das contas, retorna aqui. Por quê? Porque quando a gente deixa o corpo físico, né, e a gente se encontra numa dessas dimensões, nós estamos lá com o nosso corpo sutil. Quando nossas escrituras, né, sugerem que nós precisamos de corpos sutis distintos para entrar em cada uma dessas locas superiores ou inferiores, né? Inferiores não, são mais densos ainda, mas as locas superiores nós entramos com corpos sutis. E o corpo sutil, ele não é sujeito à morte. Tá? O corpo sutil, a gente sabe, o corpo sutil é aquilo que sustenta o corpo físico, né? É aquilo que pervade o corpo físico e vivifica, anima o corpo físico. Esse corpo sutil, ele não é sujeito à morte, ele é sutil, né? Então, o que é sujeito à morte? É o corpo físico. Então, você vai nesses mundos celestiais, mas você acaba tendo que voltar ao mundo dos mortais. O que significa isso? Essa é uma indicação também. Você vai nessas locas celestiais, na qual você entra com frequências de vibração, de energia diferentes do seu corpo sutil, né? É sempre o mesmo corpo sutil, mas com vibrações distintas. E você não morre ali. Então, o indivíduo diria assim, ah, eu vou para um céu desses e nunca mais vou sair. Você lembra da história que eu contei sobre a minha mãe, quando eu perguntei para ela, você vai querer voltar? Ela falou, se dependesse de mim, eu fico aqui, porque aqui tudo é luz, tudo é amor, tudo é maravilhoso, né? Uma experiência muito boa. Mas se dependesse de mim, eu ficaria aqui, mas eu sei que Deus é quem está no comando, né? Então, o fato aqui é que a gente vai para uma dessa loca, o corpo sutil não é sujeito ao nascimento e à morte, né? Então a ideia viria assim, então eu vou permanecer neste céu eternamente. As nossas escrituras, muito claramente, elas dizem, não, você tem que voltar para o mundo dos mortais. O que é o mundo dos mortais? É o mundo da energia mais densa, na qual a energia se transforma num corpo físico, tangível, grosseiro, que inevitavelmente é sujeito à morte, nascimento, envelhecimento e morte. Quando a energia grossifica, densifica, ela vai criando configurações físicas, materiais, grosseiras, que, como nós podemos observar, tudo que nasce, envelhece e morre, até mesmo o universo como um todo, né? O cosmos como um todo. Portanto, os corpos sutis irão viajar nessas locas celestiais. Não pensem que aquilo é sinônimo de imortalidade ou de permanência, né?
Não, porque todos esses corpos sutis deverão voltar para o mundo dos mortais. Quando os seus punhas são exauridos. Ah, exaurido, né? Eu produzi punha, 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 aí eu vou ter o quê? Sonhos celestiais, vou viver nessa ordem, porque a minha mente está saturada de pensamentos sublimes, pensamentos celestiais, pensamentos em torno à natureza, né, auspiciosa de Deus, etc, etc. Então, aquilo, aquela condição mental, ela vai aparecer como, mais ou menos como um sonho, né? Na dualidade, eu e o meu sonho, né? E naquele âmbito daquela dualidade experienciador experienciado, eu permaneço, mas não para sempre. Porque o sistema Ishvara manda de volta o indivíduo para o mundo dos mortais, né? E por quê? Porque os meus punhas são exauridos. Então, qual é a indicação de toda essa conversa que nós vemos de novo e de novo nos Upanishads e nos textos modernos do Vedanta? O ponto ali é que nessas locas celestiais, nós não temos a possibilidade de cultivar mais punhas, porque são locas mentais. A gente cultiva punha na interação com este mundo físico material através dos nossos instrumentos de recepção e ação, que nos permitem pensar enquanto associados a um corpo físico, né? E desenvolver sabedoria, extrair sabedoria das experiências que nós vivemos nesta ordem bem estruturada através do instrumento, né? Muito bem desenhado com seus 5 órgãos de recepção e de ação, de modo que a gente possa interagir realmente. São mundos mentais, tais quais os mundos dos sonhos, nos quais nós iremos desfrutar de sonhos ou pesadelos, em analogia com os nossos estados de sonho de cada dia. Não é assim, Felipe, família? Você entende? Portanto, quando os seus punhas são exauridos, você é mandado de volta ao mundo dos mortais. Quando que você se torna um mortal? Quando você obtém um corpo físico e tem que carregar este fardo, o corpo físico, que já é um problema desde o início, porque você cedinho, cedinho, você fica sabendo que o titio morreu, o vovô morreu, o irmão morreu, isso morreu. Nossa, então eu também vou morrer. Foi a situação de Buda, quando ele descobriu, ele pulou o muro do palácio para descobrir que existia mortalidade. Ele falou: Isso vai acontecer comigo? Sim, meu Lorde, vai acontecer com você. Então eu quero seguir o caminho daqueles sannyasis, eu quero obter a imortalidade que, né, o servo dele disse que era possível, né? Assim, os buscadores dos prazeres que adotaram o ritual, os Vedas, o caminho das ações, né, das cerimônias védicas, rituais, pujas e tudo mais, né? Eles batem lá em cima, esgotam aqueles frutos, aqueles punhas espirituais e voltam, tem uma chegada e partida, né? Suponha que algumas pessoas digam, né, como a pessoa com quem eu tive uma conversa recentemente, que acabou gerando aquele meu satsang de 3 partes. Ah, não, mas tudo bem, samsara pode ser muito bom, a gente pode ser muito feliz no samsara, né? Tem experiências dos dois lados, positivo e negativo, são os dois lados da mesma moeda, é tudo maravilha aqui, né? Por isso, eu nem me importo com essa história de voltar, eu volto mesmo, eu estou feliz aqui, autoconhecimento. Estou interessado, não, eu sou feliz no samsara. A minha vida é um mar de rosas, né? Muito punha. Mentira! Não existe punha sem papa. Até o punha, inerentemente, ele já contém o papa, porque quando você está desfrutando o punha, o defeito inerente é o quê? Eu sei que isso vai passar, isso vai acabar. Aí, imediatamente, eu me apego àquele objeto
que me dá prazer, que eu considero ser Punya. O Punya já é Papa, inerentemente, intrinsecamente. Você entende, Cardoso? Perfeitamente, professor. Graças a Deus. Ótimo. Então, suponhamos que uma pessoa diga, não, eu posso voltar, tudo bem, né? A Indeno Swami diz, ótimo, então você é um ótimo turista, você gosta de ir e vir, ir e vir, ir e vir, né? É um turístico nesses paraísos mentais, nesses paraísos celestiais. Svarga são os mundos, os paraísos, né? Não existe nada de errado sobre tudo isso, mas compreenda que Punya e Papa, eles se esgotam. Punya não significa libertação do samsara, mas significa uma pausa daquele sofrimento intenso que é o Papa do samsara. E nós vimos que até mesmo o Brahmaloka é finito, naturalmente é dentro do âmbito de Mitya. Essas locas, elas são produzidas, é uma loca mental, é um esforço coletivo de todas as almas individuais, que contém aquele tipo de material mental que acaba projetando coletivamente esses ambientes. Até mesmo essas locas celestiais são meras aparências e elas são sujeitas à temporalidade, às modificações, ao início, meio e fim. Mas as escrituras védicas dizem que se você chegar em Brahmaloka lá, o próprio Brahmaji vai te dar o autoconhecimento se você estiver devidamente qualificado. Aí você tem a possibilidade de se libertar do samsara no Brahmaloka. Muito embora o Brahmaloka seja finito, Brahmaji é dito ser um ser infinito, autoconsciente, consciente de tudo, portanto, ele é o melhor guru, é o Sadhguru, né? Guru número um. São os dois caminhos, né? Mas o nosso caminho é o Jivamukti. Nós queremos o autoconhecimento e a libertação enquanto encarnados nesta ordem dos mortais, no reino dos mortais, no mundo dos mortais. É dentro do âmbito dos mortais que nós podemos discriminar de modo eficaz, né? E compreender a nossa natureza imortal como substrato deste mundo mortal. Então, devemos lembrar que aqui, Krishna, durante esse capítulo 8, ele nunca comparou os karmis, aqueles que fazem ações, cerimônias, né, cerimoniosas e ritualísticas, né, e mantras, e prayers, né, e pujas, todo aquela monte de atividade física e verbal, né, ela é inferior àqueles que contemplam na natureza de Saguna Brahmana, que são os Upasakas. Sejam Upasaka, a competição aqui, a comparação é entre aquele que contempla, estuda e medita na natureza de Deus, pensa em Deus o tempo todo, Deus colorido pelos atributos de Maya, e aqueles que querem favorecimentos deste Deus e eles fazem ações não contemplativas, mas ações repetitivas, verbais, físicas, para obter tais favorecimentos, né? Então, entre esses dois, né, o herói deste capítulo 8 é o quê? É o meditador, é o Passaka, não é o Karmi. Então, quem venceu essa competição são os Upasakas, aqueles que meditam na natureza de Deus, aqueles que pensam em Deus em sua natureza saguna. Este é o tópico do capítulo 3 e a comparação não levou em conta o Atmayana, o Yana Yoga do Vedanta, e o Nididhyasaka, que é o buscador de moksha. Ok.
Ó Arjuna, tendo conhecido esses dois caminhos, nenhum yogi se ilude. Nós vimos no verso 27. Portanto, seja comprometido com o Upasana, a meditação, em todos os momentos da sua vida. É pensar em Deus. O Karma Yoga nada mais é do que um grande Upasaka, porque ele tá imerso nos pensamentos a respeito de Deus, com o coração cheio de gratidão, oferecendo as suas ações e vendo que este milagre da vida nada mais é do que a expressão de Saguna Deus, dessa inteligência suprema, que parece ter projetado tudo isso com certo propósito esse que eu costumo referir como a compreensão daquilo que é a realidade no âmbito da irrealidade, no âmbito da realidade aparente. Nós queremos o eterno naquilo que é impermanente, nós queremos compreender a natureza imortal do mundo dos imortais, né? Portanto, esteja comprometido sempre nesta busca pela natureza de Deus. Tendo conhecido e praticado tudo isso, o yoga vai além de todo o Punyapala que é prometido nos Vedas, através de muitas ações, muitas delas extremamente austeras, né? Muitas delas ações de distribuição, de caridade, etc. Assim, ao glorificar Niskama Upasaka e Kramamukti, Krishna conclui este capítulo 8, que é chamado de Akashara Brahma Yoga, a yoga do imperecível Brahman, porque essa é a palavra com a qual o ensinamento de Cristo começa neste capítulo. O capítulo 8 começa com essa expressão, no primeiro verso lá, ele fala sobre o imperecível Brahman, e o Swamiji aqui, ele faz uma sugestão. Somente os Yanis, realmente Yanis, se sentem totalmente à vontade de editar ou sugerir mudanças, né? Aqui e ali, o Swami oferece uma dessas, dizendo: o capítulo 8 conclui, um título que eu considero fosse melhor seria o quê? A Yoga da lembrança de Deus na hora da morte, né? Porque este é o tema central, né? Mas ainda assim, talvez eles não quiseram falar sobre a morte, porque a morte espanta, né? A morte assusta, né? Ele falou, vamos falar sobre o imperecível Brahman em vez de falar sobre a morte, como título. Todo mundo vai pular esse capítulo 8, você coloca o título, a lembrança na hora da morte, ninguém vai querer saber do capítulo 8, né? É que nem os capítulos, quando você começa a botar uns capítulos, dizer Deus é amor, quando você coloca amor, todo mundo quer ir para aquele capítulo. Todo mundo vai pular todos os outros capítulos para encontrar no capítulo do amor, né? E assim nós concluímos esse capítulo 8, lindo, maravilhoso, né? Informativo, um pouco esotérico, mas ainda assim a gente se divertiu. O, o arquivo seguinte, né? Versos de 1 a 4. A maioria das pessoas acha muito vago, abstrato, difícil tratar da natureza nirguna, Deus. Portanto, elas não vêm para o Vedanta, mas elas se tornam devotos de Saguna Deus, Saguna Brahman. E elas se tornam devotos tão ardentes, né? Que na hora da morte eles só pensam nesta devoção que eles experimentam para com Saguna Deus. Então, no mínimo, o indivíduo vai obter um renascimento superior, né? Muita purificação existe no âmbito da devoção em relação a Saguna Deus. Pelo menos o nascimento superior, um nascimento mais favorável à elevação espiritual, num momento, né? Num momento melhor, que não seja no extremo do Kali Yuga, né? Imagine que uma alma esteja tão pura, mas ainda assim requer um outro nascimento. E Ishvara vai dizer assim, agora eu não mando você lá para baixo, porque o Kali Yuga
Kali Yuga está ficando mais difícil, está ficando mais intenso. Você vai ter que esperar um momento no qual esta ordem física material esteja mais condizente, né, ao seu nível, né, de vibração. Porque eu não mando você não precisa mais de exaurir, esgotar muito papas, e agora só estou mandando as pessoas que precisam esgotar papas, né? É mais ou menos por aí. Então, no mínimo, nós encontraremos outras dualidades, outros nascimentos em condições mais favoráveis. Favoráveis a quê? A minha elevação espiritual e o autoconhecimento. E por que Krishna, né? Ele diz assim, Krishna, na verdade, não está interessado em promover o Kramamukti, a liberação indireta, eu prefiro usar a palavra indireta do que gradual, né? Indireta porque eu tenho que ir lá em Brahmaloka para receber o satsang. Eu já estou recebendo o satsang das escrituras aqui, nesta loca física, por que que eu vou indiretamente querer fazer um turismo lá para conhecer o Brahmanji, etc, etc, né? Krishna não está interessado em tudo isso, mas porque os Brahma Sutras abordam este tema, o Krishna Guru decidiu integrar esse tema, né, incluir esse tema também no Bhagavad Gita, né? Mas isso é para quê? É para os buscadores júniores. Ele coloca inferiores, né? Aqueles buscadores, né, mais preliminares, né, menos qualificados, né? Krishna sente, ele sente que Arjuna não se enquadra nessa categoria de buscadores ou aspirantes júniores, e por isso ele vai lá, ele fala tudo isso para Arjuna, mas no final ele falou assim, ó, Arjuna, eu estou falando isso para outras pessoas, mas não para você, eu sei que você está pronto para o Jiva Mukti, né? E aqui o Swami vai no extremo dizer, ele diz sempre, o Swamiji, que ele tem confiança nas escrituras, mas muitas das coisas das escrituras, principalmente essas coisas mais esotéricas, elas não são verificáveis, né? Essa ideia de que você vai para Brahmaji, Brahmaloka, outras locas, e depois renascem. Tudo isso a gente crê por inferência, mas a gente não consegue verificar isso diretamente, né? Mas a gente pode verificar o que? O efeito dos ensinamentos das Escrituras no âmbito da experiência do Jiva encarnado. Nesta ordem dos mortais, os ensinamentos finais irão expor, revelar a natureza imortal do Jiva Atma, que é o Atma não dual. Então, a gente pode verificar realmente o benefício disso, né? O benefício de ir até Brahmaloka ou outras locas e desfrutar, esgotar Punya e voltar um nascimento um pouco mais favorável, etc., não é difícil, porque quando a gente volta, o sistema Eshwara apaga todo o nosso sistema de memória, né? Então, o importante para Arjuna é o Jiva Mukti, é a liberação nesta vida, e é por isso que Krishna ensinou para Arjuna no campo de batalha. E se nós queremos a libertação nesta vida, a gente não vai ficar simplesmente preso eternamente no estudo e contemplação da natureza saguna de Brahman, como um saguna upasaka, né? Na meditação de Deus com atributos, mas a gente vai abrir espaço para a minha meditação nididhyasaka, como um bom nididhyasaka, sadhaka, né? Eu vou estudar as escrituras a respeito da natureza nirguna de Brahman e da identidade entre o Atma do Jiva e o Atma de Brahman. Eu começo a me dedicar muito mais a esses estudos da natureza nirguna. Eu quero o conhecimento de Nirguna Ishvara, o Deus sem atributos. Isso é o Vedanta Shravana Manana Nididhyasana que nós fazemos aqui o tempo todo. É o conhecimento da natureza não dual, da unidade,
entre Jivatma e Paramatma. E quando? Nesta vida encarnada, no planeta dos bárbaros, né? No planeta dos mortais, num momento muito adármico. Por quê? Porque eu quero a libertação, não importa as circunstâncias do campo. Portanto, nos capítulos seguintes, Krishna irá prescrever o Passana, nos capítulos, esse 9, o 10, 11 e 12, Krishna irá prescrever o Passana como um meio de investigação da natureza nirguna do ser, nirguna de Brahman, de modo que a libertação ocorra ainda enquanto nós estejamos encarnados. Isso só é possível através do Vedanta, a investigação vedântica, né? Vichara, a investigação vedântica, e Krishna irá prescrever nos próximos capítulos. Ele não somente falará sobre isso, mas ele abrirá uma exceção, uma concessão. Ele estará focado no Nirguna, o Pasaka, o Nirguna Vichara, a investigação da natureza Nirguna, Deus como minha própria natureza, como um único meio de libertação. Mas ele também prescreverá Saguna, o Passana, como um trampolim, né? Como um meio de desenvolver ainda mais qualificações que me permita um sucesso garantido, né, na minha investigação da natureza de Nirguna Brahman como eu mesmo, né? Então, ele também aborda um pouco do Saguna como um meio, não como um fim. O fim é somente a compreensão da minha natureza imortal, apesar deste corpo imortal, que é a minha natureza inferior, que é um instrumento de conhecimento, que me foi dado pelo Lord Ishwara, que muitas vezes pareceu ser algo perverso, né? Mas no final provou ser simplesmente um instrumento de experiência, além dos pares dualistas de bom ou ruim, que me permitiu, né, através da dualidade, encontrar a unidade da minha real natureza em Brahman como Brahman. O capítulo 9, em verdade, é um pouco parecido com o 7. O verso número 1, o Senhor disse, entretanto, para vocês que não são críticos, eu transmitirei este Atmayana, o Yana, do imperecível Brahman. E eu transmitirei também o Vijnana, que é o maior segredo, né? Conhecimento supremo, superior. E ganhando esse Jnana, você estará livre do samsara. Então, nós vimos em capítulos anteriores, né, esta introdução desses dois termos, Jnana e Vijnana. O Jnana se refere ao conhecimento indireto. Você sabe tudo a respeito da natureza de Nirguna Brahman. Você ouviu dizer que a minha natureza é idêntica à natureza de Nirguna Brahman, porque a minha real natureza é livre de atributos. O corpo-mente é colorido pelos atributos, mas a minha consciência e existência é livre. Portanto, a minha identidade, a minha natureza é idêntica. Então, eu recebo todos esses ensinamentos da Escritura através do Guru, e este conhecimento ele permanece como um conhecimento mais a nível acadêmico, mais indireto. Eu sei tudo sobre Brahman, mas ainda assim eu não reivindico o aspecto mais fundamental, que é a minha identidade em Brahman como Brahman. Vijnana é o conhecimento direto, é o Aparoksha Jnana, né? O Vijnana é o que transforma a vida do Jivatma. E esse Vijnana é o maior segredo, né? Porque os ensinamentos irão dizer tudo sobre a natureza saguna de Deus, tudo sobre a natureza nirguna de Deus, e no final eu vou dizer, e a propósito, né? Tativamasi, este Jiva, o Atma desse Jiva é idêntico ao Atma do Paramatma, sua real natureza é Satitananda. Este é a última mensagem dos Upanishads, dos Vedas,
as declarações de identidade entre Jivatma e Paramatma, que é o maior segredo que ninguém consegue compreender. As pessoas acham que nós estamos pirados, que os gurus e os yanis, eles devem, né, fumar alguma coisa ou tomar um chazinho especial para dizer essas coisas que não fazem sentido, né? Este é o segredo que irá nos libertar da problemática do samsara. Ele vai fazer a introdução do capítulo 9, que é muito bacana, nos primeiros 3 versos. Ele diz que o assunto aqui será o conhecimento da natureza de Ishvara. Este será o assunto do capítulo 9. E que tipo de Ishvara? Ishvara consiste tanto em sua natureza inferior quanto a sua natureza superior. O foco principal é a natureza superior, mas ele também irá abordar a natureza inferior, saguna, para os indivíduos que ainda querem fazer Upasana. Tudo isso é um desdobramento de quê? Do capítulo 6, dedicado ao Upasana, a contemplação, que requer um objeto de completação, que dentro do âmbito do Vedanta precisa ser um símbolo de Deus, do Criador, cuja real natureza é Nirguna. Então, dentro desse contexto, né, nós vamos ver, né, a natureza de Deus, tanto a natureza inferior como superior, porque o objetivo aqui é o Passana, né? Eu quero fazer um Passana na natureza inferior, e este Upassana na natureza saguna de Deus é chamado de Upassana, né? E o Upassana na natureza superior, o Nirguna de Deus, é chamado Nididhyasana, porque é um esforço de colapsar essa dualidade, eu e Nirguna Brahman. Isso só pode ser feito através da contemplação nas declarações que dizem que a identidade de Jivatma e Paramatma são as mesmas, né? Jivatma, Paramatma, Aikya, a mesma natureza, a mesma natureza. Então, nós estamos colapsando a dualidade, eu e Saguna Deus, e agora eu sou Saguna, eu sou Nirguna Deus, né? Você se lembra do 7º capítulo? Nós usamos os termos, Krishna usou Aparaprakriti e Paraprakriti. Apara é a natureza saguna e Para é a natureza nirguna. Tudo aquilo que consiste de nomes e formas, de configurações dos elementos sujeitos a mudanças constantes, aparecimento e desaparecimento, como a mortalidade do corpo físico, se refere à natureza inferior da realidade, porque está sujeito ao tempo e às modificações. Nirguna Brahmana é o que é atemporal e é além das mudanças. É nirvikara, é aquilo que jamais se modifica. Então, o que é Paraprakriti é a natureza superior, como nós já vimos, né, no capítulo 7. Essa natureza superior é livre dos atributos. Ela é a consciência. E, a propósito, né, a consciência é de natureza ananda porque é a única realidade. Ela não é uma totalidade de muitas partes, né, como muitos pensam, que a consciência humana, quando você junta toda a consciência humana, você tem a consciência total. Não, não é isso. Consciência humana é a mente, tá? Só que a mente não é somente a mente. A mente é sustentada pela consciência. A mente é uma sobreposição naquilo que ocorre na consciência. A consciência é não dual, é una, é sem divisão, é Advaita. Esta é a consciência superior de Deus, que é a nossa real consciência, mas a gente confunde a consciência com a mente. E a mente é cheia de atributos em constante fluxo de modificação. Krishna diz, ó Arjuna, nesse capítulo eu vou lhe dar o conhecimento tanto da sua natureza superior como a sua natureza inferior.
que é a natureza do Deus superior e do Deus inferior. O conhecimento da natureza superior de Deus é referido como Vijnana, né? Que num outro contexto a gente considerava Vijnana a sabedoria, né? Sabedoria, e o Jnana, o conhecimento informativo. Na sabedoria, quando você realmente sabe aquilo como um fato, não somente como uma sugestão ou uma informação. E o conhecimento da natureza inferior de Deus é chamado de Jnana. Portanto, eu vou lhe dar ambos, Jnana e Vijnana. De novo, Jnana é tudo aquilo que os Upanishads nos revelam a respeito da natureza nirguna de Brahman, que pode ser compreendido, né, até mesmo a nível acadêmico. A maioria, muitas pessoas, né, comentam ou fazem exposições a nível acadêmico, né? Mas Krishna diz, eu vou te dar o Vijnana. O Vijnana, ele é representado pela identidade entre Jivatma e Paramatma, que somente os Jnanis, realmente Jnanis, podem dar. Os Jnanis podem dar conhecimento informativo acadêmico, e somente o Jnani pode realmente, convincentemente, carismaticamente, né, passar o Vijnana. O Vijnana requer uma convicção e clareza de convicção, Aham Brahmasmi, que só o Jnani tem, né? Portanto, eu vou lhe dar ambos. O Jnana, o conhecimento preliminar, e o Vijnana é o Tatvamasi, o Aham Brahmasmi. Eu sou este Brahman. Eu sou este Paramatma. Quem é que pode dizer isso? Né? Se você observar bem, os acadêmicos, eles evitam falar isso, porque eles sabem que aquilo ali não é realmente um fato para eles, é mais, né, algo que eles ainda querem, né, alcançar. O sétimo capítulo foi intitulado Jnana Vijnana Yoga. E quando você ganha, e qual é o nome desse capítulo agora? Vamos ver aqui, é bom sempre ver. A Yoga da ciência soberana e do segredo soberano. A ciência soberana, a ciência, o conhecimento supremo, Vijnana, né, que é o segredo dos segredos, é o segredo que é exposto, né, abertamente, mas que ninguém quer. Parece ser um segredo, mas os Upanishads, eles não têm essa de ciência oculta, ou ensinamento oculto, que você tem que fazer parte, né, de um grupo, de uma iniciação, porque somente então esses conhecimentos serão disponibilizados para você, as massas não podem saber de... Não, as escrituras sempre estiveram disponíveis a todos, inclusive o Vijnana, a identidade do Jivatma como Paramatma. Mas, principalmente, o Vijnana, ninguém quer saber. O Jnana, a respeito da natureza nirguna, Brahma, algumas pessoas querem saber. Saguna, Ishvara, mais pessoas querem saber. Mas a grandíssima maioria, 99,9%, não quer nem saber de Saguna e Ishvara, entendeu? Eles querem saber do mundão mesmo, nadando nas correntes do samsara, né? Então, esse é o título, o segredo que não foi escondido, mas exposto ao céu aberto. E a promessa é que, uma vez este Jnana se torna Vijnana, o indivíduo é livre do samsara. Samsara consiste em quê? Em problemas psicológicos, né? Ele se inicia com o quê? Com os desejos e aversões, raga dveshas. Então, eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, e aquilo ali, devido ao fato de ninguém ser capaz de controlar o campo das experiências, se torna uma frustração, e essa frustração irá produzir irritação irá produzir depressão, ódio, raiva, orgulho, egoísmo, né? Competição e uma infinidade de perturbações psicológicas. Samsara, fundamentalmente, é isso. É um sofrimento, uma condição de muito sofrimento devido a esta ignorância primordial, né? Que a realidade é dualidade, o mundo é real, e eu
o complexo corpo-mente são a única realidade e esses objetos estão ali para que eu possa me completar através deles, né? Encontrar a felicidade permanente, né? E a paz. Ao invés disso, a gente encontra o quê? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Nadaha, Natsa, toda essa infinidade de sentimentos e emoções extremamente negativas e dolorosas que é parte intrínseca da experiência humana. Inveja, ciúmes, etc. Agonia, antecipação, né? Ansiedade pelo futuro, medo. A promessa é que tudo isso irá embora quando você obtiver o jnana diretamente do Lord Krishna, através do Bhagavad Gita e do Guru do Vedanta Brasil. Essa é a promessa de Lord Krishna. Tudo isso irá passar. Quem é que acredita nisso? Quase ninguém, entendeu? Ninguém acredita. A coisa mais difícil, você vai ver, ele vai entrar num tema muito importante. Por que que ele ensinou a Arjuna? Porque ele sabia que a Arjuna tinha uma mente aberta, uma mente que confiava nas escrituras. Quase todo mundo não confia, a grande maioria não confia nas escrituras. Elas permanecem com um pé para trás e um pé na frente, um pé aqui, um pé ali, né? Ninguém acredita em nada disso. Raros são os indivíduos. Veja aqui quanto nós somos, né? 10 pessoas. Professor, Sim, esse trecho que você leu no final aí, é o final do 8º capítulo ou já é o início do 9º capítulo? esse é o início do nono capítulo. A introdução ao nono capítulo, nós já entramos no verso número 1, tá? Em Você que não ele está fala de vendo, você não Vijnana, está né? Ele vendo o fala de... texto, não? Tô acompanhando. O verso número 1, ele diz, entretanto, para aqueles de vocês que não são críticos, eu transmitirei o Yana e o Vijnana. Então, ele está dizendo, para aqueles de vocês que não são 100%, né, escépticos, né, sempre desconfiados, sem confiança, achando, eu tenho uma pessoa que eu estou trocando algumas coisas com essa pessoa, que é um problema, porque ela não tem nenhuma confiança mesmo, ela desconfia de tudo, e ela acha que isso é uma virtude muito grande, ser escéptico, entendeu? Você não pode acreditar nas coisas. Existe um valor no escepticismo, né? Existe um valor de você não acreditar em tudo cegamente. E quando a gente entra no âmbito da espiritualidade, é o mais sutil do sutil, é o mais invisível do invisível, o conceito de Deus, né? Principalmente Nirguna Deus. Então, as pessoas que não têm uma mente sutilizada suficiente jamais vão aceitar esses ensinamentos e abraçá-los, né, com total confiança de que eles têm o poder de transformar a minha vida, né? Quando você lidar com pessoas que não confiam nas escrituras, naturalmente, elas não confiam na escritura e ainda desconfiam ainda mais do guru, né? Como é que você vai lidar com uma situação dessa? Se você não diz nada, a pessoa se ofende. Se você tenta, abrir os olhos da pessoa a respeito dessa desconfiança, essa falta de confiança nos ensinamentos de Deus, né? Então você tem que dizer o que que você está fazendo aqui, cara, né? O que que você está fazendo aqui, né? E a gente não pode fazer isso, porque é melhor não fazer isso. Melhor sempre deixar uma porta aberta para que a pessoa possa desenvolver Shraddha, a confiança de que as escrituras do Vedanta talvez estejam me conduzindo a essa promessa maravilhosa que é a libertação do sofrimento psicológico humano. Professor, Oi, Beta. é que tá chovendo muito aqui, então minha internet não tá muito boa, por isso minha câmera tá fechada. É interessante é isso, né? Porque como uma qualidade até, eu costumo dizer que a vida sempre me protegeu muito, porque eu
eu costumo mais confiar do que desconfiar, né, das pessoas. Tenho uma certa inocência, assim, na minha trajetória de vida, assim, mas que hoje eu vejo que isso para o Vedanta foi, para mim, uma grande riqueza, porque essa confiança, né, é com um valor para mim, e essa crença, né, no amor, essa crença toda em algo muito maior do que isso que a gente observa no mundo, né, me fez poder olhar para o Vedanta com essa confiança. Só que eu lembro que desde o começo falava uma coisa muito importante, que não era a fé cega, né? Era essa investigação que a gente fazia em cima da verdade, usando nossos órgãos do sentido, usando o nosso intelecto para confirmar que aquilo que estava escrito nas escrituras era a verdade, né? Então, eu Sim, acho que também tem isso, né? Porque eu acho que o que você trouxe que a sociedade coloca como um valor mesmo, essa não seja ingênua, não seja desconfie, é algo que também é, pode afastar as pessoas de uma escritura como essa, né? sim. É o Kali Yuga mesmo, né? No momento no qual a gente acaba se dando conta, né, de que a gente não pode confiar em quase nada que a gente vê por aí, né? Mas as escrituras, todos nós nascemos no início, né, com uma certa ingenuidade, como você disse, Betânia, entendeu? Então, essa ingenuidade tem a sua beleza, né? E me faz lembrar o exemplo daquela pessoa, uma pessoa muito desconfiada, uma pessoa que nunca confiou em nada e ninguém, muito menos em Deus. Quando ele teve um filho, o filho começou a crescer. A primeira lição que ele quis dar para a criança foi assim: sobe nessa mesa. Ah, subiu. Agora pula, pula aqui no colo do papai, nos braços do papai. Quando a criança pulou, ele se afastou para trás e a criança se esborrachou no chão. Ele falou: isso é para você aprender a jamais confiar em ninguém, né? Então é uma experiência traumática, horrível, né? Extrema, radical. As escrituras dizem que a ingenuidade é tola, né? Mas ainda assim, é melhor ser ingênuo do que ser uma pessoa sem nenhuma abertura de confiança, né? E as escrituras dizem, você, se quiser realmente encontrar uma fonte de confiança, se volte para Deus e as escrituras de Deus. Saiba que com o tempo a maturidade vai te ensinar a não confiar realmente, totalmente nas pessoas, principalmente as pessoas movidas por vasanas não espirituais, por vasanas ignorantes. Você sabe que você jamais pode confiar nelas, realmente. Então, eu vou transferir a minha confiança nas escrituras de Deus, mas ainda assim é melhor permanecer vulnerável e ingênuo do que já nascer fechado, né, Betânia? Exato, esse exemplo que você deu, professor, foi o exemplo que meu ex-marido passou também, e que foi o exemplo contrário que eu passei com o meu pai, né? Então também tem isso, né, da família que você é criado, que você vai criando também esses valores básicos de confiança e desconfiança, né? Sim. Sim, sim. As experiências traumáticas nos tornam pessoas muito desconfiadas de tudo, né? Uma pessoa fechada mesmo, fechada, né? Eu tive essa experiência, eu gosto de vez em quando compartilhar alguns pedacinhos da minha história para vocês, né? Eu tive um relacionamento extremamente difícil com família, principalmente com a minha mãe. E eu não consegui realmente, era um relacionamento de amor e ódio, mais condicionado pelo ressentimento e ódio, raiva, né? Isso me prejudicou até mesmo no âmbito mais básico, que era de ser capaz de amar as minhas companheiras ao longo da minha vida adulta, né? Então foi um processo olhar para isso e gradualmente, né, deixar isso embora, ser capaz de perdoar, né, a minha mãe, né, a minha dita mãe, né? E abrir meu coração para o amor, né? O amor
humano, né? O amor entre pessoas, pelo menos naquele nível, né? Se uma pessoa está bloqueada naquele nível, né? Tem pouca possibilidade dela crescer espiritualmente, né? Então, é isso aí. Portanto, Krishna diz, eu vou lhe dar ambos, o Jnana e o Vijnana. Quando você ganha o conhecimento de Saguna Ishvara, você estará no campo da divisão. Agora ele está dizendo que, isso é interessante. Primeiro eu disse que Vijnana, Jnana é o conhecimento indireto, Vijnana é o conhecimento direto, né? E agora ele coloca o Jnana como o conhecimento a respeito de Saguna e Ishvara, e Vijnana, o conhecimento a respeito de Nirguna e Ishvara, mas o conhecimento de Nirguna e Ishvara ainda assim pode permanecer indireto. Eu e Nirguna e Ishvara, eu sei tudo a respeito dele, né? Então, o Vijnana, ele se consolida quando eu sou que eu sou Nirguna, Ishvara, Nirguna, Brahman, né? Então, aqui ele fala que o Vijnana nada mais é do que o conhecimento a respeito de Saguna Ishvara, ou Saguna Ishvara Vijnana, o conhecimento de Ishvara em sua natureza inferior, Saguna Deus, Saguna Brahman. E não importa, mesmo que você esteja ainda contemplando as declarações, os ensinamentos a respeito da natureza Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman, né? Se eu ainda estiver colocando este Nirguna Brahman como alguma coisa outra que eu mesmo, eu ainda estou na divisão, ainda estou na dualidade, né? No Dvaita, né? Eu ainda estou preso numa distinção ou separação entre eu e Brahman. Sou Brahman, eu não estou reivindicando como a minha real natureza, né? Então, outro modo de compreender o Jnana e o Vijnana é que o Jnana é uma natureza de Deus que ainda assim permanece aparentemente como algo que não seja eu mesmo, né? E aí você vê diferenças entre você e Ishvara. Mesmo que você esteja concebendo lá a ideia de Nirguna Ishvara, ainda assim você não aceitou a identidade entre você e Ishvara, né? Então pode ser visto como Saguna Ishvara Yana, ou até mesmo Nirguna Ishvara Yana, mas carente da compreensão final de identidade entre Jivatma e Paramatma, né? Bom, até quando existem diferenças, eu e Saguna Brahman, eu e Nirguna Brahman, eu ainda estou no campo da dualidade, da beta das diferenças. Você entende, Felipe? Essa dualidade do Jnana Yoga, em busca da unidade em Deus como Deus, ela permanece até o último momento, até a ficha cair realmente e o indivíduo compreende diretamente, definitivamente. Aí ele entra no Dvaita Jnana. Mas até quando nós nos sentimos separados ou diferentes de Deus, a busca na dualidade permanece. Deus é simbolizado pela perfeição e eu pela imperfeição. Deus é simbolizado pela ilimitação e eu sou a limitação. Deus é simbolizado pela bondade e eu pela maldade. Deus é pela segurança e eu sou insegurança. Deus é a felicidade. Tudo isso são símbolos de um Deus, de um Brahman, que eu ainda vejo como separado de mim mesmo, né? Quando nós chegamos à natureza superior de Deus e quando nós reivindicamos a identidade entre o Atma do Jiva e o Atma de Brahman, ali, somente ali, nós estamos lidando com o Deus livre de atributos. E o Deus não dual, o Deus um sem o segundo, portanto, a minha natureza é idêntica à natureza de Deus, não existe diferença entre eu e Brahman, portanto, quando eu venho para o Vijnana, né, eu entro no âmbito da não diferença, que são as declarações finais upanishádicas. Tatvamasi, você, Jivatma, é Paramatma em sua real natureza. Que é o Advaita Jnana, que é o Vedanta. Ó Arjuna, eu lhe darei Veda e a Veda Jnana, o conhecimento ainda, né, com senso de diferença entre você e Brahman, e o conhecimento livre de diferenças entre você e Brahman.
eu vou dar a você ambos os conhecimentos. Às vezes eu colocava como conhecimento completo, conhecimento da natureza de Deus, Ishvara, né? E a consciência, né, de Satya como o Brahman, o Nirguna, Deus. Advaita ou Advaita Yana, tanto Saguna quanto Nirguna Yana. É isso que Krishna promete transmitir a Arjuna nesse capítulo 9, que está prometendo muito, vocês não acham? Dá até vontade de continuar a aula hoje à tarde, mas eu sei que, né, a maioria de nós tem muitos afazeres. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê, meus queridos.